será mesmo necessário fazer as conferências de assistência social bem agora, em tempos de pandemia? Não seria melhor a gente deixar isso para depois? É obrigatório? O que acontece com o município que não fizer? Eu tenho recebido muitas perguntas como essas. Por isso, pensei em fazer esse vídeo puxando outra pergunta. Afinal, para que mesmo servem as conferências? Esse é o nosso assunto de hoje, mas de um jeito que eu acho que você nunca viu. Papo reto e direto. E começa com uma chantagem emocional antes da vinheta, que é para você ficar. Por incrível que pareça, vejo que muitos de nós que defendemos a participação social no SUAS, muitas vezes não damos a devida importância ao tema das conferências de assistência social. E aí é que entra a chantagem. Vamos fazer um teste com as visualizações desse vídeo? É bem possível que ele não seja dos mais vistos aqui no canal. Fazem muito sucesso vídeos sobre instrumentos técnicos do SUAS, como diagnóstico, visita domiciliar, planos de acompanhamento e vídeos sobre mitos em torno da assistência. É claro que esses são assuntos muito importantes, mas quando a gente fala de outros igualmente importantes ou até mais, às vezes não dá o mesmo ibope. Eu tenho aqui, nesse card, um vídeo sobre participação social. Ele não fez um sucesso estrondoso, não chegou nem perto do disco de ouro. Mas ele tá aí. Ele tá aí para nos lembrar que precisamos falar disso. Precisamos falar de participação social. O mesmo ocorre com as conferências. E esse canal não tá aqui só por causa dos views. Claro que ninguém olhar também não adianta nada, óbvio, mas esse canal tá aqui, antes de qualquer coisa, para a gente pautar assuntos importantes da assistência social, para a gente falar daquilo que precisamos falar. E esse é o momento de darmos para as conferências de assistência social o lugar fundamental que elas têm no nosso município e no sistema como um todo. E eu prometo que vamos falar delas de um jeito reto e direto, sem entrar no miudinho do artigo tal, inciso tal, mas refletindo afinal para que serve isso tudo. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, gente linda dos Suas Conversas, tudo bem com vocês? Antes da conversa papo reto e direto sobre conferências, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal ativando o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui e siga a gente no Instagram e no Facebook, pois é por lá que eu divulgo cursos e outras ideias que a gente vai tendo e coisas que a gente vai inventando. Uma coisa que me chateou muito nesse ano foi quando anunciaram as conferências de assistência social e eu vi uma galera de pessoas que realmente são ótimas e se preocupam com o SUAS perguntando se era necessário fazer. Se não seria melhor deixar para depois, afinal a gente está no meio de uma pandemia, etc, etc. Gente, conferência é um momento da gente parar um pouco, olhar a nossa rede e conferir. E nunca foi tão necessário conferir. Tanto o status da nossa rede, em que pé as coisas estão, quanto a questão dos recursos, dos dinheirinhos que fazem as coisas funcionarem. E nesse sentido, uma coisa que é fundamental é a gente articular o tema da conferência, que às vezes parece muito abstrato, à realidade do nosso município. É por isso que o tema costuma ser bem amplo. Esse ano o tema é o seguinte: assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Veja, por ser um tema amplo, ele permite que a gente adapte à realidade do nosso município. Muita gente confunde a conferência com um simples evento. Então, para começar, conferência não é um evento. Ou pelo menos não é só um evento. Estamos em um momento de muitos gestores novos na assistência. As eleições municipais foram em 2020. Então a gente tem colegas novos e muitos deles vendo a conferência como mais um seminário, ou fórum, ou palestra que a gente precisa organizar no município. Aí a gente sabe que dá aquele trabalhão em que a gente precisa encontrar um palestrante, fazer materiais de divulgação, fomentar que os usuários participem, ter 1000 ideias para o coffee break e brigar com as gurias da contabilidade para ver se dá ou se não dá para comprar isso ou aquilo para o lanche, pedir patrocínio nos bancos, para o crachá, para a caneta, para a pastinha.
encontrar um espaço, de preferência de graça, com um auditório amplo para palestra magna e várias salas para os grupos de trabalho. Mas veja, a conferência não é isso. Ou pelo menos não é só isso, embora a organização seja um passo importante. E um parênteses agora, em tempos de pandemia, o desafio de pensar como fazer isso tudo de um jeito diferente, com o cuidado adicional de evitar grandes aglomerações e incorporar o elemento virtual, traz uma dificuldade extra nesse aspecto do planejamento. Ah, e outro parênteses, nisso do virtual, fique bem à vontade para incorporar vídeos aqui das suas conversas na programação virtual da sua conferência, em especial esse aqui, feito com o objetivo de explicar a assistência social brasileira para quem é leigo no assunto. Mas voltando, a conferência é muito mais que um evento. Ela é um momento especialíssimo, que acontece a cada 4 anos, ordinariamente, ou a cada 2, por deliberação do Conselho Nacional, Estadual e dos Conselhos Municipais de Assistência Social. A norma operacional básica do SUAS, a NOB, descreve as conferências como instâncias de avaliação da política de assistência social e definição de diretrizes, ou seja, de propostas para o seu aprimoramento. Então, as conferências são espaços de deliberação que acontecem de forma participativa, envolvendo usuários, trabalhadores, gestores e conselheiros de assistência social e a comunidade em geral. Desses espaços saem as propostas para a gente levar para o nosso estado e daí para a União. Então é um espaço muito potente, que tem muita força para a gente conquistar avanços para o sistema como um todo. Para nós que defendemos a assistência social, nunca foi tão necessário conferir, especialmente a parte dos recursos. E esse é o ponto 1 para a gente discutir: recursos. Nas conferências, a luta por recursos ganha força e toda a comunidade é chamada para discutir esse tema. Como está a rede, quanto dinheiro está ou não está vindo dos governos estadual e federal, ou se o município está arcando com tudo praticamente sozinho. O gestor de assistência social e o CMAS, o Conselho Municipal, precisam se reunir com o contador da prefeitura e ver isso, já que esse é um dos pontos principais de debate em uma conferência. O CMAS precisa ter esses números na ponta da língua. Não dá para um gestor, um conselho, um trabalhador irem para uma conferência de assistência social sem saber como estão os recursos. Afinal, ali é o momento em que essa informação deve ser passada para a comunidade em geral e para os usuários. Se está vindo o dinheiro do Estado e da União, ou se ele vem, mas está atrasado, quanto o município está tendo que investir. E a gente sabe que, apesar do pacto federativo, que é o compromisso de todos custearem o sistema, a maior carga de custeio do SUAS recai sobre os municípios. E muitas vezes os municípios se veem pequenos para dar conta. Ah, você vai dizer, mas todas as informações sobre custos ficam no portal da transparência. A comunidade tem acesso pelo site do Tribunal de Contas. Sim, isso é verdade, mas são aquelas tabelas tão chatinhas, com termos que as pessoas não dominam. As informações estão lá disponíveis, isso é lei, tem que estar, tem que ser informação pública, mas até para a gente, trabalhador do SUAS, às vezes é difícil entender aquelas tabelas. E outra, se nem a gente que é trabalhador geralmente tem esse hábito de acessar o site dos órgãos de controle, imagina a comunidade em geral e os usuários do SUAS. Não custa nada a gente facilitar e deixar essas informações mais simples e mais didáticas para que elas sejam compreendidas por todos. Lembrem, estar informado é o primeiro nível de participação social. O uso do dinheiro público não é informação sigilosa. Ao contrário, é informação pública. A conferência também é um momento de prestação de contas. Daí a importância da gente ir para a conferência com esses números. Olha, a gente está assim, vem tanto dinheiro federal, tanto estadual, o município arca com tanto, vai precisar de tanto, está faltando tanto, tal recurso está atrasado, o outro não vem mais. E o que podemos propor para resolver isso? Esse é o modelo participativo. Ai, que chato! Eu não gosto de matemática e contas. Eu também não gosto, senão eu teria feito engenharia.
Só que são os recursos que fazem o sistema funcionar. O que mostra qual a prioridade de um Estado é o grau de investimento que ele coloca em cada setor, em cada área. E aqui é o momento de lembrar que ainda estamos na vigência da Emenda Constitucional número 95. Aquela que congelou por 20 anos os gastos da União com algumas despesas, dentre elas a Seguridade Social, em que entra o SUS e o SUAS. Isso está rolando desde 2016. E a nossa Conferência de Assistência Social não vai falar nada sobre esse assunto? Vejam que o orçamento público é um terreno de disputas e a gente precisa entrar na disputa. Se mesmo entrando, muitas vezes a gente perde, imagina se a gente ficar de fora da disputa pelos recursos. São decisões políticas que fazem com que os recursos disponíveis sejam alocados para um ou para outro lugar. E a gente precisa entrar nessa briga pelos dinheiros para que seja investido na nossa área também. Realmente, para nós, está tudo bem congelar a saúde e assistência social por mais 15 anos? Isso é assunto para conferir. E tem um eixo em que entra justamente essa discussão, que é o eixo 2 da conferência, que se chama Financiamento e Orçamento como instrumentos para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Ele tem esse título longo, mas é precisamente disso que ele está falando, do din-din. O segundo ponto que eu sugiro que vocês olhem na conferência de vocês é bem fácil de obter, que é a cobertura dos programas federais de transferência de renda, como é o caso do Bolsa Família. Olhem lá no relatório de informações sociais ou peçam para o cadastro único quantas famílias que estão no Bolsa Família na cidade de vocês. Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que vocês tenham 5.000 famílias no Bolsa. E aí comparem esse número com o número de famílias pobres e extremamente pobres. E vamos dizer que somando as pobres e extremamente pobres, a gente tenha 6.000 na nossa cidade. Ou seja, 5.000 recebem o Bolsa, mas são 6.000 as pobres e extremamente pobres. O que isso significa? Ora, significa que muita gente que teria direito, no nosso exemplo aqui, 1.000 famílias, estão fora do Bolsa. Se o número de famílias pobres e extremamente pobres da nossa cidade é maior do que o número de famílias que estão no programa, significa que temos uma espécie de lista de espera. Claro, eu sei que o valor repassado pelo Bolsa é um valor baixo. Só que por mais baixo que seja o valor, é um direito dessas famílias. E estando elas em situação de pobreza e extrema pobreza, significa uma situação que tensiona ainda mais os municípios, porque essas famílias precisam de ainda mais suporte local, afinal elas não estão inseridas nos programas federais de transferência de renda. E vejam que elas já teriam o direito. Eu arrisco um palpite de que você vai encontrar exatamente essa situação no seu município. Um número bem maior de famílias pobres e extremamente pobres em relação ao número de famílias beneficiárias do Bolsa. E por que eu dou esse palpite? Porque eu tenho uma bola de cristal? Não, porque a gente vê isso nos dados nacionais. No relatório de informações sociais de abril de 2021, temos 14.487.289 famílias com renda per capita até R$ 89, ou seja, extremamente pobres. Além disso, tínhamos 2.820.604 famílias com renda per capita entre R$ 89,01 e R$ 178, ou seja, pobres. Somando as pobres e as extremamente pobres, chegamos a quase 18 milhões de famílias, mais precisamente 17.307.893 famílias. Conforme o mesmo relatório de informações sociais, em junho, tínhamos 14.695.025 famílias recebendo o Bolsa. Faça aí as contas. São 17.307.893 menos 14.695.025 famílias. E aí a gente encontra 2.612.868 famílias pobres ou extremamente pobres que teriam o direito de receber o Bolsa Família e ainda não estão recebendo. Eu vou deixar em um comentário fixado aqui abaixo do vídeo o link para você acessar o relatório de informações sociais e ver qual é a situação do seu município.
Assim você já vai para a conferência preparado. Mas já adianto que nem sempre esse link funciona. Assim como vários outros sistemas do Ministério da Cidadania, é um exercício de paciência, pois tem dias que ele está fora do ar. Aliás, vou aqui dar uma sugestão, embora o vídeo seja 4 pontos, vai ganhar um ponto bônus aqui. Resolver essa questão dos sistemas importantes estarem seguidamente fora do ar, bem que poderia ser uma moção de recomendação da nossa conferência. Bom, já falamos de 2 pontos, além desse ponto bônus aí. O primeiro sobre o repasse de recursos. Está vindo, está atrasado, veio recurso extra em função da pandemia, que bom se veio, mas faltou recurso que já era destinado regularmente, então veio extra de um lado e parou de vir do outro. O que realmente de extra veio? Que propostas nós podemos fazer nesse sentido? E só mais uma coisinha sobre isso dos recursos. Esse ano de pandemia foi um ano em que bombaram as doações. Campanhas, ações solidárias, eu vi muitos municípios, inclusive, dizendo que se não fossem as doações, a situação estaria mais grave ainda. E o que isso diz para nós? Olha, se eu estou precisando da solidariedade para conseguir dar conta do que é direito da população, isso é sinal de que os recursos alocados pelo poder público estão sendo insuficientes. Mas os recursos não são infinitos. Sabemos disso, mas no dia em que chegarmos a um grau de cidadania em que as pessoas consigam olhar para o orçamento público como um todo e ver as escolhas que estão sendo feitas, ver para onde vão os diferentes recursos, talvez elas percebam que existem definições de prioridades e que, como já sabemos, isso é um terreno de disputas. Então, vamos entrar na disputa pelos recursos. E esse assunto a gente discute no eixo 2, que é o eixo do financiamento. O segundo ponto, que é sobre o Bolsa Família e a cobertura do Bolsa nos municípios, aí a gente vai se perguntar: quantas famílias recebem? Quantas teriam direito e ainda não recebem? Que propostas podemos fazer nesse sentido? E essas questões atravessam tanto os eixos 1 quanto o eixo 4 da conferência, que são os seguintes. Eixo 1. A proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. E o eixo 4, gestão e acesso às seguranças socioassistenciais e a articulação entre serviços, benefícios e transferências de renda como garantia de direitos socioassistenciais e proteção social. Trocando em miúdos, o 1 fala da equidade, e a equidade tem a ver com distribuição de renda, com reduzir desigualdade social. Programas de transferência de renda também atuam nesse sentido. Claro que eles não resolvem a questão, mas eles atuam nesse sentido. Já o eixo 4 fala da articulação entre serviços e benefícios. E aí, além da questão de ter gente que teria direito ao Bolsa estar fora do Bolsa, cabe ao município se perguntar quantas famílias do Bolsa que seriam prioritárias para acompanhamento familiar em PAIF estão de fato em acompanhamento. E entra nisso a gente olhar tanto para a estrutura do nosso CRAS, por exemplo, para o modo como ele está organizado, de modo a ofertar esse acompanhamento para os recursos humanos, enfim. O eixo 4 traz isso, justamente a articulação entre serviços, como é o caso do PAIF, no nosso exemplo aqui, e benefícios, como é o caso do Bolsa Família. Então, nós chegamos a um terceiro ponto que é super importante levar para a nossa conferência, que é a avaliação das ofertas da nossa rede do SUAS no município, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. E olhar para a rede do SUAS no nosso município é olhar a rede estatal, os CRAS, os CREAS, os outros serviços estatais e a rede de organizações da sociedade civil que oferta serviços de assistência social em parceria com o poder público. Então aqui a gente olha para dentro, não para o recurso do governo federal ou estadual ou para a cobertura do Bolsa Família, que são assuntos que dependem de decisões da União, mas para algo que está em nível local. Por exemplo, o público prioritário, em especial as famílias pobres e extremamente pobres, estão em acompanhamento pelo PAIF nos CRAS? Quantas famílias do Bolsa deveriam estar em acompanhamento e não estão? Quais as dificuldades?
É RH? É tempo para busca ativa? Quais outras dificuldades existem? Existe garantia de acesso das crianças, adolescentes e idosos dessas famílias aos serviços de convivência ofertados pela rede, pelas organizações da sociedade civil ou pelo próprio CRAS? E a vulnerabilidade temporária, como está sendo atendida nos CRAS? O CRAS consegue ser um CRAS ou ele está virado em um plantão da cesta básica? Ele consegue dar atenção qualificada para além da oferta de benefícios? O CRAS consegue ser um CRAS ou ele está virado num CREAS, como a gente colocou nesse vídeo do card? Se o município não tem CREAS, existe uma equipe de proteção especial para as demandas de risco social ou tudo está caindo no CRAS? E a alta complexidade do município? Como ela é executada? Está sendo priorizada a modalidade de acolhimento familiar, como o ECA prevê faz anos? Ou ainda estamos longe de trazer essa discussão para a nossa cidade? E dentro de tudo isso, o que podemos propor dentro das possibilidades do nosso município? Enfim, cabe olhar para dentro também. E aí chegamos ao quarto e último ponto, que é o SUAS em tempos de pandemia. Até porque esse vídeo se chama Conferências de Assistência Social em Tempos de Pandemia. Então, um dos temas aqui é pensar a atuação do SUAS diante de emergências. Mas aqui eu destaco também a importância de trazer para a nossa conferência a discussão sobre o modo como os trabalhadores do SUAS foram tratados em relação às vacinas. A gente não pode passar uma borracha e fingir que nada aconteceu. A gente não parou, o SUAS não parou. E foi uma celeuma essa questão das vacinas para os profissionais do SUAS. Puxa, lá no começo se reafirmou que somos trabalhadores essenciais. E aos poucos foram pipocando aqui e ali as possibilidades de vacinação dos trabalhadores do SUAS, meio esparso nos diferentes lugares, sem uma organização, quando poderíamos ter tido um reconhecimento bem diferente. O SUAS não foi visto, o SUAS não foi reconhecido como deveria nessa questão da vacinação. Isso é um ponto para trazer para a conferência. Uma moção de repúdio pelo que aconteceu, uma moção de recomendação para o futuro, sei lá, enfim, um ponto a discutir, mas algo que não pode passar em branco. E tem eixo para isso, que é o eixo 5, que fala justamente sobre assistência social em contextos de emergência. Então vejam, por falar em eixos, o quanto não tem sentido a gente debater os eixos da conferência de modo descolado da nossa realidade, da realidade do nosso município. Quando o CNAS coloca o tema e os eixos, eles são nortes para a nossa discussão, mas eles devem se articular a essas questões que estão pegando ali na nossa cidade também. O tema é bem amplo e tem tudo a ver com o que a gente falou até aqui. Então, meu amigo, minha amiga, esse é o momento da gente falar disso. Quando olhamos para fora, para o Estado e para a União, é o momento de fazer com que chegue a esses entes as reivindicações de repasse de recursos que faltaram ou que estão atrasados e a reivindicação do aumento desses recursos. Afinal, a demanda aumentou, ainda mais com a pandemia, cujas consequências tendem a se estender no médio e no longo prazo. Então, quando me perguntam sobre a penalidade de não fazer a conferência, eu digo o seguinte: a maior penalidade em que a gente pode cair seria permanecer ou até agravar a situação em que estamos, de continuar diminuindo ou atrasando os recursos que vêm do Estado e do governo federal e os municípios continuarem arcando com quase tudo sozinhos. Imagina isso acontecer até o ponto em que os municípios não conseguirão mais arcar e a gente teria que fechar serviços. Aí não vai ser o governo estadual ou federal a fechar um serviço, mas a prefeitura. E a culpa vai recair sobre quem? Sobre o município. E de certa forma vai ser dele mesmo, se não lutar por recursos agora e não aproveitar esse momento das conferências. Agora, quando olhamos para dentro, é o momento de analisar em termos qualitativos e quantitativos os SUAS que temos e os SUAS que queremos para a nossa cidade. É por isso que é tempo de conferir. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui do Suas Conversas, curta, compartilhe, comente e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para ser informado sempre que colocamos vídeos novos por aqui. E boa conferência a todos vocês! Desejo que o município de vocês cumpra com louvor essa tarefa de conferir e que isso dê frutos para a assistência social pela qual lutamos. Tchau! A gente se vê na próxima conversa.